Morre Cid Moreira, lenda do Jornal Nacional. Cid Moreira, um dos locutores mais icônicos da televisão brasileira, morreu aos 97 anos. Sua voz marcante, conhecida por apresentar o Jornal Nacional com o icônico Boa Noite, marcou gerações. Cid, que nasceu em Taubaté e formou-se em contabilidade, começou sua carreira na Globo no início dos anos 1960, tornando-se um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Bonner relembra a amizade com Cid Moreira. William Bonner relembrou a amizade com Cid Moreira, que morreu aos 97 anos. Bonner destacou a trajetória do amigo na Globo, mencionando sua mudança de postura ao se dedicar ao Fantástico, onde se divertia mais como profissional. Cid Moreira ficou conhecido como rosto e a voz do Fantástico, mesmo tendo trabalhado também no Jornal Nacional. Cid Moreira, legado e a lenda da Bermuda. Cid Moreira, conhecido por sua longa carreira como jornalista, locutor e apresentador, morreu aos 97 anos. A lenda de que ele apresentou o Jornal Nacional de bermuda e paletó é real, tendo ocorrido em um sábado de carnaval. Ele apresentou o Jornal Nacional cerca de 8.000 vezes e era conhecido por sua dedicação à profissão. Esposa de Cid Moreira lamenta a morte do jornalista. Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, lamentou a morte do jornalista no programa Encontro, relembrando os 25 anos de relacionamento e a força do marido mesmo durante a internação. Cid Moreira, de 97 anos, morreu em um hospital no Rio de Janeiro após 29 dias internado com insuficiência renal crônica. Bombardeios em Líbano superam mortes de 2006. Os bombardeios de Israel ao Líbano já causaram 974 mortes, incluindo 127 crianças, segundo o Ministério da Saúde libanês. O número de mortos ultrapassou o total da guerra de 2006, quando Israel invadiu o Líbano e lutou contra o Hezbollah. Mais de 6.000 pessoas ficaram feridas. Vasco x Juventude, Brasileirão 29ª rodada. Vasco e Juventude se enfrentam neste sábado, 5, em São Januário, às 21 horas, Brasília, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Vasco busca se recuperar da derrota para o Atlético MG na Copa do Brasil, enquanto o Juventude vem de um empate com o Bragantino. Acidente fatal com carretas em Itabirito. 2 caminhoneiros morreram em um grave acidente envolvendo 2 carretas na BR-356 em Itabirito. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, com as carretas colidindo de frente. O condutor de uma das carretas foi socorrido, enquanto os outros 2 ocupantes da outra carreta morreram presos às ferragens. A perícia da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária estiveram no local, e a pista ficou interditada nos 2 sentidos. Coringa Delírio A2. O caos continua. O Coringa, interpretado por Joaquim Phoenix, está de volta em Coringa Delírio A2. Desta vez ao lado de Lady Gaga como Arlequina. O filme continua a história do caos deixado por Fleck em Gotham e explora a relação perturbada entre os 2 personagens. A sequência retoma a história do julgamento de Arthur por seus crimes, incluindo o assassinato de Murray Franklin. O filme também explora as alucinações de Arthur, incluindo seu relacionamento com Sophie Bremer, lesão e cirurgia na Juventus. Bremer, zagueiro da Juventus e convocado para a seleção brasileira, sofreu lesão no ligamento cruzado anterior durante jogo da Champions League e precisará passar por cirurgia. O jogador de 27 anos saiu de campo aos 6 minutos da vitória por 3-2 contra o RB Leipzig. A Juventus também teve outro desfalque com a lesão muscular na coxa de Nico Gonzalez. A guitarra de George Harrison dos Beatles será leiloada. A guitarra elétrica, Futurama, tocada por George Harrison no início da carreira dos Beatles, será leiloada por mais de $800. A guitarra, comprada em Liverpool, foi usada em shows no Cavern Club, turnês na Alemanha e gravações iniciais. Considerada um dos itens mais importantes da história dos Beatles, a guitarra tem um visual futurista e um som excelente.
Harrison doou o instrumento para uma revista de rock como prêmio em 1964. Ela será leiloada nos Estados Unidos entre 20 e 22 de novembro. Preços do petróleo sobem com tensão no Oriente Médio. Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira devido à preocupação dos investidores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia interromper o fluxo de petróleo da região. O aumento dos preços foi impulsionado pelos temores de que Israel possa atacar a infraestrutura de petróleo iraniana, levando a retaliações do Irã, incluindo o possível bloqueio do Estreito de Hormuz. As tensões entre Israel e o Hezbollah também aumentaram após ataques recentes, intensificando a incerteza sobre a situação na região. CPNU. Editais retificados com novas regras para avaliação de títulos. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, retificou os editais do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, com mudanças na etapa de avaliação de títulos. As alterações visam aumentar a segurança jurídica, exigindo frente e verso de diplomas e documentos, autenticação em cartório e outros requisitos. Os candidatos devem consultar o edital de retificação para detalhes.